Desejamos cumprimentar a todos uma vez mais com a doce e gloriosa e inefável paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que a paz tem que ser dele. Paz não significa somente ausência de conflitos, mas significa eu estar reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, de acordo com o livro de Romanos, capítulo 5, primeiro verso. Amém? Nós estamos hoje dando prosseguimento à leitura e explanação do discipulado. Nós estamos hoje na lição de número 5 e nós estamos dando prosseguimento a uma sequência, uma série de estudos. O tema de hoje, o tema atual é Conhecendo o Valor da Oração. O texto bíblico que nós vamos pegar como referência, base, é o texto do Tiago, capítulo 5, os versos 17 e 18, onde diz: Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Nós já vamos direto para o comentário. A introdução diz: através da oração você alcança grandes vitórias. Todos os que oram e confiam em Deus, os seus problemas difíceis de solução são recompensados pelo Todo-Poderoso. Nesta lição, você vai conhecer o quanto é bom orar e aprender que tudo quanto se pede ao Senhor com fé, mediante a sua vontade, se recebe. Abrindo parênteses, dentro dessa última expressão aqui, mediante a sua vontade se recebe. Nós estimulamos a oração com fé no nome de Jesus e observação. Ela tem que estar em consonância também com a vontade de Deus. Amém? Vamos lá para o número 1. O que significa orar? Um vai dizer assim, o 1 do número 1 é conversar com Deus. É o diálogo que mantemos com o Pai Celestial. Falamos-lhes quais são as nossas necessidades, enfermidades e dificuldades. Mas antes de tudo, devemos agradecer por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. Então, sentimos no coração a resposta através do nosso espírito, que se comunica com o Espírito de Deus, de acordo com Romanos, capítulo 8, verso 16. Quando nós falamos com Deus, nos comunicamos com Deus, e a nossa parte, que nós somos um ser composto de corpo, alma e espírito, e a parte que se comunica com Deus, que é o nosso espírito, é claro, antes disso a nossa alma, ela se prontificou a falar com Deus, ela vai sentir a resposta de Deus, sentir a paz de Deus, ou até mesmo o efeito da petição a qual foi colocada diante de Deus. Vamos lá, nós vamos agora listar alguns exemplos. Daniel alcançou grandes vitórias em sua vida porque sempre viveu em oração. Apesar de residir distante de sua pátria, orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém, a cidade de Deus. Você vai conferir lá no livro do profeta Daniel, capítulo 6, verso 10. Não leia só o verso 10, leia o contexto para nós discutirmos. Por causa disso, lançaram-no na cova dos leões, que nada lhe fizeram. Então o rei Dario, seu grande amigo, não dormiu naquela noite, ao imaginar que Daniel havia sido devorado pelas feras. Porém, ao contrário do que pensava, o jovem profeta de Israel estava bem vivo e glorificava a Deus por ter fechado a boca dos leões. A referência está em 6:20 do mesmo livro. Vale ou não a pena conversar com Deus? Então a história, de forma sucinta, diz respeito a Daniel, que já estava em uma posição de hierarquia dentro do reino da Babilônia, é claro, com o aval de Deus que o levara até ali. Então isso incitou ciúme em algumas pessoas que viviam em torno dele, mas como não tinham nada físico, tocado, tangível para acusá-lo, então foram buscar alguma coisa relacionada
ao seu modo de vida espiritual. E um dos modos de vida espiritual principais da vida de Daniel era uma íntima comunhão com Deus. Ele guardava consigo o costume de fazer oração 3 vezes ao dia, voltado para as bandas, com as janelas do seu local de oração voltadas para Jerusalém. E quando houve um decreto, quando forjaram um decreto em uma situação para que todo aquele que fizesse petição a outro Deus e não ao rei, ele fosse lançado na cova dos leões. Então pegaram Daniel orando. Mesmo ele sabendo do edito, ele não deixou de orar, porque a comunhão com Deus ele precisava ser mantida. E o milagre aconteceu. Ele foi lançado na cova dos leões, famintos, mas os leões não puderam tocar nele. Por quê? Porque através do seu depósito, da sua constância em oração, Deus, naquele instante, prontificou anjos para que fechasse a boca dos leões. E o nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, foi uma vez mais evidenciado e glorificado através do reconhecimento do rei, que posteriormente lançou aqueles que o acusaram dentro daquela cova. E mesmo antes que eles chegassem ao chão, foram devorados e despedaçados no ar. Então foi fruto o livramento ocorrido na vida desse homem, desse profeta por nome de Daniel, foi fruto da sua íntima comunhão com Deus. Amém? Número 2, prosseguindo. Número 2, o tópico 1, o que nós estamos falando, o que é oração? É ter comunhão com Deus. A Bíblia registra em Gênesis 5:21 que Enoque, quando estava com 65 anos, passou a ter comunhão com Deus através da oração. A cada dia ele se aproximava mais e mais do seu Criador. Por intermédio dessa sublime prática, 300 anos depois não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si. Você só sentirá realmente a presença de Deus em sua vida se for através da oração. Ela faz com que a pessoa sinta a comunhão real com o seu Criador, o Pai Celestial. Seria impossível para os cristãos, no decorrer da história da igreja, enfrentar os tribunais, as arenas, as fogueiras, os pelotões de fuzilamento, as fogueiras, as prisões, a fome, a sede, a perseguição, a incompreensão e tantos outros males, se não fosse a certeza de que não estavam sozinhos, mas sentiam uma mão que lhes segurava, a uma voz suave a lhes dizer: coragem, meus amigos, pois estou aqui para lhes conceder a vitória, e logo mais estareis comigo. Então é fato que o cultivo de uma vida de oração é que dá sustentação, deu sustentação ao longo da história para homens que foram verdadeiros mártires e morreram por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então a oração os alimentava e trazia a comunhão e a presença e a mão de Deus para que enfrentasse até mesmo todas as vezes que for necessário enfrentar até a morte, mas com uma certeza plena de que estariam com Deus. Vamos lá, nós estamos falando até então o que é oração. Oração não é rezar. Como já foi dito anteriormente, orar é conversar com Deus e dialogar com Ele. É um processo que flui normal e espontaneamente, é um diálogo. O Espírito Santo, o Espírito Santo é que vai dando inspiração para que esse diálogo com Deus ele seja realizado. O Espírito Santo nos inspira as palavras que são ditas em cada oração que fazemos. De acordo com as nossas necessidades, usamos termos que jamais empregamos em petições anteriores. É isso que agrada a Deus, a nossa fuga das vãs repetições. Os discípulos pediram a Jesus que lhe ensinasse a orar. O mestre de pronto respondeu: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Quero abrir um parênteses aqui, essa referência está lá no livro de Mateus, capítulo 6, leia, capítulo 6, o verso 9 e o verso 13, onde Jesus estava ensinando os discípulos a orar. Olha que poderosa mensagem que nós temos aí. O mestre dos mestres, o rei dos reis, senhor dos senhores, ele teve naquela ocasião o prazer e a disposição de ensinar os discípulos a orar. E o mesmo Senhor Jesus, mas agora na presença do Espírito Santo, ele tem o mesmo prazer e a mesma disposição de nos ensinar a orar conforme convém. Porque a Bíblia declara que muitas vezes nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, nos levando a orar de conformidade com aquilo que seja a vontade de Deus. Então vem uma inspiração de Deus para que a gente possa falar com Ele de acordo com a necessidade da nossa alma, né? Então Jesus continua tendo o prazer de instruir na oração, de ensinar a orar, mas agora através do seu Santo Espírito. Porque por isso é imprescindível, toda vez que você for orar, convide o Espírito Santo, limpe o seu coração, através do sangue de Jesus que perdoa pecados, entre na presença de Deus, chame o Espírito Santo e fale assim: Espírito Santo, me ensina a orar, eu preciso da tua ajuda para aprender a orar, né? E falando de forma simples a respeito dessa referência de Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13, nós sabemos que aquela é uma oração modelo. Não implica que eu deva repetir várias vezes essa passagem. Sim, eu posso repeti-las para memorização, mas eu tenho que entender que cada expressão e cada orientação de Jesus é um modelo de como vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, implica em quê? Implica em entender que Deus é grande, está nos céus, acima dos céus, né? E é uma forma, é um modelo de oração que eu posso criar um desdobramento e falar com Deus. Prosseguindo. Esta é a única oração ensinada por Jesus e utilizada pela igreja nos dias atuais. As demais empregadas pela igreja católica romana em seus cultos são consideradas rezas, citações elaboradas por alguém, repetidas milhões de vezes por seus devotos, né? Não há uma implicação aqui em relação a religiões. Nós estamos só dando um exemplo de que algumas religiões, alguns segmentos religiosos aí, eles têm os seus mantras, né? As suas rezas, as suas citações, que são meras repetições. E Jesus alertou, né? Ele alertou que não necessitava de grandes repetições. O que Deus quer de nós na oração é uma espontaneidade, é uma maneira de eu declarar através de uma forma verbal aquilo que está dentro da minha alma, né? Não adianta também, né, mesmo nós citamos aí, né, a igreja romana, mas vamos falar assim do segmento evangélico. Não adianta a pessoa, por exemplo, só deixar aberto no Salmo 91, o Salmo 23, ou ler o Salmo 91, o Salmo 23 de formas repetidas, que acaba se tornando uma reza. Mas quando o coração é ligado ao Deus daquele salmo, ao Deus que inspirou aquele salmo, eu posso sim ler e reler, entendendo que estou lendo agora em um nível espiritual, né? Então fica aí, não é só de repetição que chegaremos ao coração de Deus através da nossa fala, né? Vamos lá agora, tópico de número 2, nós vamos falar aqui no número 1, e o tópico de número 2 ele traz uma pergunta: como orar, né? De joelhos, está lá em Efésios capítulo 3, verso 14, certo pastor, ele enfrentava grandes lutas em sua igreja e não sabia como vencê-las. Encontrava-se em uma certa ocasião numa praça e pediu ao engraxate que lhe limpasse os sapatos. O jovem, de imediato, ajoelhou-se e iniciou o seu ofício. O pastor, com pena dele, perguntou por que ele não se sentava no caixote. Ao que o rapaz respondeu: de joelhos é melhor. O pastor intimamente começou a chorar e agradecer a Deus pela mensagem recebida através do jovem engraxate. Colocou a igreja em oração de joelhos e logo alcançou a vitória que tanto almejava. Compôs inclusive um hino, De Joelhos é Melhor, cantado em diversas denominações
evangélicas, né? Lá em Efésios 3,14, Paulo diz: por esta causa eu ponho-me de joelhos. Então, é uma forma como orar, né? A questão da posição. Muitos consideram essa é a melhor maneira de conversar com Deus, pois é uma demonstração de submissão, reverência e humildade, né? Quando nós dobramos os nossos joelhos, né? Quando um súdito dobra o joelho diante de um rei, o que ele está declarando através daquela expressão? Ele está declarando que aquele soberano é superior a ele está declarando que ele depende dele, está declarando que não tem forças em si, mas depende de uma posição, de um aval daquele soberano, daquele rei. E da mesma forma, quando nós dobramos os nossos joelhos, os joelhos só devem ser dobrados diante de Deus e diante de Cristo, na presença do Espírito, bem claro, né? Quando nós dobramos o nosso joelho, nós estamos demonstrando submissão, nós estamos falando assim, dependo, estou sobre a sua orientação, sobre o seu comando, nós estamos mostrando respeito e nós estamos mostrando humildade. A humildade, em um termo mais profundo, significa que eu sou apenas terra, mas que ele é poderoso. Significa que eu não sou nada, mas que ele é tudo. E através desse gesto da oração de joelhos, eu também posso alcançar o coração de Deus. Outra forma, de pé, né? Lá em 2 de Crônicas, capítulo 20, versos 5 e 6, esse texto está se referindo a um rei, Josafá, que era rei de Judá, que em pé diante do povo orou a Deus e recebeu a resposta imediatamente. Os crentes costumam orar em pé no início, durante e no fim dos cultos e têm recebido grandes vitórias, né? Falando aí, abrindo um parênteses, na liturgia da igreja que nós estamos, exemplo das Assembleias de Deus, é habitual colocar-se sobre os pés para fazer a oração. E essa oração, independentemente da posição, ela tem o seu efeito. E Deus também tem trago ao seu povo grandes vitórias, e essa é a nossa fé. O importante é a sua possibilidade. Se o templo está lotado e não há espaço para o povo se ajoelhar, além dos visitantes evangélicos que se inibem facilmente a orar em pé ou sentado, os velhos, os enfermos, é aceito de bom grado por Deus, pois o que vale é a sua intenção, é o que está na sua alma, né? Já abrindo parênteses, é de não só um costume tradicional, né? Ele tem que ultrapassar a questão de tradição. Quando chegar ao culto, dobra-se os joelhos, fala com Deus, né? Mas de repente você chega no espaço, no recinto que está ocorrendo o culto em adoração a Deus e você não tem possibilidade de se ajoelhar. Não há problemas nisso. O importante é o que está dentro do teu coração, o que te move. Se você está de pé, fale com Deus. Deus, estou aqui, vim prestar um culto a Ti, aceita a minha adoração, seja glorificado. O importante é o que está, a motivação que te impulsiona a orar, né? Nós estamos aí no tópico de número 2, e o tópico de número 2 está falando como orar. Vamos lá para o número 3, deitado. Em 2 de Reis, capítulo 20, versos 2 e 3, essa passagem registra a enfermidade de Ezequias, rei de Judá. Acamado, recebeu a visita do profeta Isaías, que lhe transmitiu o recado de Deus a respeito da sua morte iminente. Morrerás e não viverás. Deitado, Ezequias virou o rosto para a parede e orou. O Senhor ouviu e concedeu-lhe mais 15 anos de vida. Então nós estamos, esse bloco aí, que é o tópico de número 2, ele está falando da posição da oração. Seja de joelhos, seja de pé, ou se necessário, deitado. Exemplo, uma pessoa está, assim como o rei Ezequias, está acamada no leito de hospital, ela está impossibilitada de ficar em pé ou em qualquer outra posição que não seja a não ser deitada. Isso não restringe a oração dela de chegar a Deus. Isso não limita os ouvidos de Deus a ouvir a petição dela. Então, o cristão, o crente em Jesus, ele, independentemente da ocasião que ele esteja, ele precisa orar. Vamos lá? Partindo aí para o tópico de número 3, onde orar? Vamos lá.
Número 1, no templo, Mateus 21:13. Biblicamente, todo templo evangélico dedicado a Deus, bem claro, templo evangélico dedicado a Deus. Nós não estamos falando de igreja que hoje tem se transformado em boates com pretextos de atrair pessoas apenas para uma interação, apenas para chacoalhar, né, os esqueletos, apenas para trazer uma euforia. Templo evangélico dedicado a Deus, onde se toca músicas para Deus, se tem gestos e atividades para Deus. Tá entendendo? Então, lá, biblicamente, todo o templo evangélico dedicado a Deus torna-se uma casa de oração. Nela, os cristãos se reúnem para buscar a presença de Deus e receber as suas bênçãos. Consagrações, círculos de oração e vigílias são reuniões já tradicionais em nossas igrejas, ocasiões em que Jesus nos batiza com o Espírito Santo, cura enfermidades e resolve os nossos problemas. Então, a nível das Assembleias de Deus, consagração é aquele período em que é marcado na igreja, né, no templo local, reuniões em que as pessoas se dispõem a irem em jejum, em abstinência, né, de alimentos, claro, isso de uma forma de acordo com a capacidade de cada um, para um período de completa dedicação e separação a Deus. As consagrações, círculos de orações, habitualmente, todas as semanas, uma vez por semana, principalmente os grupos das senhoras, das irmãs, elas se reúnem para orar, para buscar a presença de Deus, para colocar tanto a igreja quanto as famílias nas mãos de Deus. As vigílias, né, que hoje têm sido esporádicas, confesso, têm sido esporádicas. São reuniões tradicionais a nível das igrejas Assembleias de Deus, em que também Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, ou seja, ele te imerge numa dimensão do Espírito em que sobre a sua vida emana uma virtude e um poder jamais visto como antes, né? E também não só o batismo do Espírito Santo, que é importante, mas cura de enfermidades e também resolve nossas questões, partindo aí do ângulo segundo a sua soberana vontade, porque ele tem prazer de nos atender. Nós estamos no tópico de número 3, relembrando, nós estamos falando aí como orar. Vamos lá. Em particular, Mateus 6,6, Jesus, em seu Sermão da Montanha, enfatizou que a oração feita em particular e ouvida pelo Senhor, que vê secretamente, é a melhor maneira do crente estar a sós com Deus e contar para eles as suas angústias e vicissitudes da vida sem que ninguém saiba pelo que passa. É a oportunidade que você tem de confiar somente no Senhor um problema de difícil solução, né? Então, é maravilhoso essa passagem de Mateus capítulo de número 6, porque Jesus estava dando aos seus discípulos e à multidão que estava ouvindo a maneira mais eficaz de chegar-se ao coração de Deus, né? Então, ele contrastou os fariseus, né, aqueles que faziam orações prolongadas, bonitas, mas que eram simplesmente cheias de um vocabulário, apenas um vocabulário difícil e cheio de uma literatura, mas não dispunha o coração naquela oração. Então, quando Jesus mostrou um modelo correto de oração, ele falou assim, vai, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai, que o teu pai que vê aquilo que está em secreto, ele te recompensará. Então, ou seja, dentro de um quarto em 4 paredes, a pessoa ela não tem como usar máscaras, ela não tem como mentir ou omitir sobre aquilo que ela está falando, porque ela está diante de Deus. E ali também ela tem a oportunidade de, orando a Deus, falar aquilo que só Deus pode ouvir, porque existem
existem coisas que somente Deus pode saber através da oração. E é poderosa, porque cria-se uma dependência e uma intimidade maior com Deus. Por quê? Porque é um momento muito particular e interessante, recapitulando uma das nossas aulas na EBD, né, quando nós cultivamos esse hábito e esse modelo e oramos com esse efeito de completa dependência, entrega, sem máscaras, posteriormente, quando nós formos orar em público, não pode perder a essência disso, ou seja, mesmo existem alguns assuntos que não podem ser orados, por exemplo, no microfone, mas a disposição do coração entregue a Deus, ela fará um efeito bem maior no momento de uma oração em um local público, desde que eu aprenda que primeiro eu preciso ter uma ligação íntima com Deus. Nós estamos ainda, tópico de número 3, recapitulando, onde orar? Vamos lá, em família. Em Atos 12, verso 12. A igreja em Jerusalém enfrentava uma das maiores lutas de sua história. Herodes, rei dos judeus, prendeu 2 de seus principais líderes, Tiago e Pedro. A popularidade deste monarca estava baixa. Ele julgou que a perseguição aos cristãos iria ajudá-lo a recobrar o seu prestígio. Mandou matar primeiramente a Tiago para sentir a reação do povo. Foi um sucesso. Todo mundo o parabenizou. Então ele marcou a data da morte de Pedro. Um dia após o encerramento da Páscoa, quando todos os judeus se preparavam para retornar aos seus países de origem, com este acontecimento, Herodes conseguiria o ápice de sua popularidade. Atos 12:5 registra: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqueles primeiros cristãos ainda não tinham um templo sede para se reunirem. Utilizava a casa dos irmãos em Cristo para cultuarem ao Senhor. Oravam exatamente na residência de Maria, mãe do evangelista Marcos, escritor do evangelho que leva o seu nome. Quando um anjo de Deus, em resposta às suas orações, continuando, nós estamos aqui no trecho que diz: oravam exatamente na residência de Maria, mãe do evangelista Marcos, escritor do segundo evangelho, quando um anjo de Deus, em resposta às suas orações, visitou o cárcere onde estava preso o apóstolo Pedro e o libertou. Atos 12, verso 12. Hoje, nós chamamos essa reunião de oração em família, ou seja, entre pais e filhos de culto doméstico. Os lares evangélicos que se reúnem diariamente para orar são felizes e harmoniosos. Os cônjuges são unidos, os filhos obedientes, além da saúde e prosperidade que desfrutam. Você já realiza seu culto doméstico? Se ainda não, comece hoje e desfrute as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus quer lhe conceder. Falando rapidamente dessa passagem, muito importante, Herodes, para tentar ganhar fama e popularidade, começou a matar os cristãos. E começou pela liderança, matou Tiago e prendeu Pedro para que fosse morto posteriormente, né? Mas quem sabia o tempo de Deus para Pedro era só o Senhor, ninguém mais sabia. E o que a igreja fez? A igreja se reuniu na casa de Maria, mãe de Marcos, e oravam insistentemente, de forma canalizada, de forma direcionada. Eu imagino que numa das expressões da oração deles, eles diziam: Senhor, liberta o irmão Pedro, liberta o irmão Pedro. Eu imagino, pois o Senhor ainda vai usá-lo. E assim, nós sabemos que o efeito foi real, o efeito foi muito real. Pedro foi visitado na prisão. Quando o anjo apareceu ali, as cadeias caíram automaticamente dos braços dele. Ele saiu e pensou que estava tendo uma visão e de repente as portas da cadeia se abriram, o portão principal se abriu até chegar na casa onde estavam sendo feitas as orações. É interessante frisar que aquela era uma igreja base, igreja modelo, porque não tinha templos, espaços sede para
para sediar as pessoas, para as pessoas se reunirem. Então a igreja era formada na casa, né? Posteriormente, com certeza, foi feito nas igrejas o mesmo modelo de sinagogas, onde há reuniões e as liturgias de culto, de oração, de adoração, mas eis aí o efeito prático da oração. Vamos lá, tópico de número 4, quando orar? 1. Ao deitar-se, depois de um dia estafante, principalmente em uma cidade grande, onde se enfrenta perigos mil, é dever do crente orar ao deitar à noite e agradecer a Deus os grandes livramentos, ou seja, a proteção contra os assaltos, as batidas de carro no trânsito, os atropelamentos, pela saúde e por tudo que lhe aconteceu, pois a Bíblia recomenda, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai,